junto com a... Bom, boa tarde, eu sou a Carol, sou aqui da Tecoped, e eu vim falar um pouco de aprendizagem por nível de proficiência, que já foi falado um pouco ao longo da tarde de hoje, mas vim fechar um pouco, porque ele traz desde os anos iniciais até o ensino médio. Então, a aprendizagem por nível de proficiência, como o Fábio estava falando, é para os alunos que estão com mais dificuldade, mas também para os alunos que estão avançados, né? Então, ele é por nível de proficiência justamente para que a gente consiga adequar isso de acordo com o nível de cada estudante. Então, quem está com mais dificuldade tem essa atenção, mas quem também já está conseguindo se aprofundar cada vez mais também tem recursos para isso. Então, dentro dos anos iniciais, como a Andrea falou lá no começo, a gente tem algumas aulas que estão no material digital e outras aulas que vão ser usadas para atividades permanentes. E aí ela também falou por cima, para deixar que eu falasse o resto agora, que são os momentos de agrupamento e atividades por nível de proficiência. Esses momentos a gente ainda vai lançar um documento explicando melhor, ele já foi no planejamento, algumas coisinhas, uma orientação técnica, falando como ele pode ser feito, os agrupamentos, os tipos de atividade, mas a ideia é que a gente faça uma formação ainda esse ano para que os professores se sintam mais seguros para realizar esses momentos. Mas nada que a rede já não esteja acostumada a fazer, que já não desenvolva muito bem, e a gente tem certeza que com a formação só vai continuar desenvolvendo cada vez melhor. Inclusive, nesse slide, no canto superior, tem também o clique aqui, então é exatamente como foi para vocês no material de apoio do planejamento. Então, clicando aí, vocês vão conseguir ver essa orientação técnica. Pode passar para a gente falar um pouquinho dos anos finais. Nos anos finais, a gente vai falar de plataformas, mas o Júlio vai ficar só observando. E, bom, nos anos finais, a gente usa as plataformas, assim como no ensino médio. O que vai mudar entre os dois é justamente quais são as plataformas de matemática. Em língua portuguesa, a gente vai usar tarefas, tanto tarefas que a gente já conhece hoje. Então, quando a gente entra no tarefas, vai ser exatamente o mesmo lugar, só que vai ter um componente que é a orientação de estudos, que é o momento que a gente vai estar realizando isso. Então, nos anos finais, se a gente for olhar a matriz, tanto escolas PEI como escolas de tempo parcial, elas têm um tempo de orientação de estudo dedicado. Nesse momento, os estudantes vão fazer o tarefas e a Matfic. Então, para português é tarefas e para matemática é o Matfic. O tarefas, eles vão entrar na orientação de estudos e lá vai ter 3 níveis diferentes de proficiência. E cada estudante vai poder escolher qual é o seu nível. O estudante ele tem total autonomia para escolher seu nível, tanto na primeira vez, como depois que ele faz essa escolha, de poder mudar de acordo com o que ele vai sentindo, se está muito fácil ou muito difícil, de acordo com o que ele acha. Isso ele pode mudar no próprio dia de nível, ou um dia ele começa na próxima semana ele vai mudando, ele tem essa autonomia. A ideia é justamente que os professores deixem eles livres para ter essa autonomia, não é para ficar engessado. Já na Matfic é um pouquinho diferente, eles vão entrar lá na zona de treinamento, a orientação técnica também foi falando disso, a orientação técnica de anos iniciais é uma, de finais e média é outra, então tem que olhar as duas dependendo de qual segmento o professor é. E aí na Matfic tem um lugar que chama zona de treinamento, que é exatamente onde o estudante vai entrar para ter acesso ao que foi programado para ele fazer. Lá ele é um pouquinho diferente, em vez de ter os 3 níveis já de maneira geral, ele vai entrar na página inicial e vai estar escrito no nível. Esse no nível é o correspondente à série que ele está, o ano, desculpa. E aí ele consegue um nível para baixo ou um nível para cima, também nessa lógica de se está muito fácil ou muito difícil, de acordo com o que ele mesmo está achando. Não é para o professor intervir em nenhuma das tarefas, nenhuma das plataformas nesse sentido. E aí ele consegue fazer também. A gente está preparando também um material para falar qual que é o tema que ele vai usar, de acordo com cada ano e cada bimestre. Isso também vai sair no documento orientador, que já saiu, mas ele vai ter essa atualização com essa tabela que não foi nesse primeiro momento. Ela ainda está sendo finalizada, a gente não queria que a rede ficasse sem esse material por enquanto, então ele só vai ter umas pequenas atualizações, mas ele já está quase 90% lá, não tem muita novidade do que vocês receberam. Já no ensino médio, a ideia do tarefas é a mesma, ela se mantém, tem os 3 níveis, também os alunos podem entrar e sair do nível quando eles quiserem, e eles vão ter essa trilha. E aí, no ensino médio, em vez da Matfic, a gente tem a CAN, e a CAN ela vai estar mais parecida com tarefas, então ela vai ter
também os 3 níveis, o estudante também entra em qual ele quiser e também ele pode sair desse nível no momento que ele quiser. É importante dizer isso dos níveis, porque é mais prioritário que ele faça o nível que ele se sente mais confortável e mais desafiado e mais seguro, tudo ao mesmo tempo, do que ele se sinta pressionado a fechar os exercícios daquela aula. O foco é que ele consiga estudar de acordo com a proficiência dele e com o que ele acha que está ajudando no desenvolvimento da aprendizagem dele, e não fechar uma aula por conta de um número. Isso não é o importante. Acho que é importante que todo mundo saiba isso, para que não seja pressionado e não seja cobrado do estudante isso, e sim que o desenvolvimento seja a prioridade. Sim, tem um movimento de bastante autonomia para o estudante também, que é interessante, né? Então a ideia não é que o professor faça essa definição ou que entregue para ele algo pronto, é realmente para o estudante poder explorar, entender qual que é o nível de dificuldade, entender qual que é o tema que ele está trabalhando. Esses temas eles vão ser abordados aula a aula, né, Carol? Exatamente. Isso é importante. Então, embora a gente faça a definição de temas foco, né, para o bimestre, eles são desdobrados aula a aula para poder entrar ali e explorar de maneira bastante autônoma e bastante simples. Estou dizendo isso porque na CAM, principalmente, tem uma diferença de uso, né? Então, o professor da aula regular, ele toma algumas ações na CAM para poder ajudar o estudante, né, de enturmação, de recomendação, enfim, e isso não é esperado para a orientação de estudos. O esperado é que o aluno realmente, o aluno ou a aluna, né, entre aí na plataforma, identifique a série, identifique o bimestre, os temas, a aula, e aí possa desenvolver conforme seu nível de proficiência. Exatamente. Carol, então, nesse sentido, né, a plataforma vai permitir o aprendizado pelo nível de proficiência do estudante, né, se ele está um pouquinho mais avançado ou menos avançado, né, em relação ao conteúdo, e também no tempo dele, é isso? Exatamente. Pode ir para o próximo slide, por favor, que eu acho que dá uma fechada em tudo. A ideia dos anos finais e do ensino médio, falando de maneira geral, é que a gente tenha objetivos focos de cada um dos bimestres. Esses objetivos eles foram já definidos pela SEDUC para que todas as escolas estejam fazendo da mesma maneira. Então, dentro desses objetivos, que são pensados por bimestres, também são pensadas aula a aula. Então, a gente tem as aulas suficientes para cobrir o bimestre uma vez por semana, para que esses estudantes façam esses exercícios, seja em qual for uma das plataformas, né? Tarefas, Matific e Khan, dependendo da aula do momento. Então, ele já tem isso pré-determinado, as aulas foram pensadas para ter um tamanho, uma quantidade de exercícios correspondente ao tamanho de uma aula, e durar, então, um bimestre, e para ir no segundo bimestre mudar o tema e assim por diante. Mas é que nem o Júlio disse, isso tudo foi pensado aula a aula, o professor, ele tem que proporcionar essa autonomia para o estudante, é um momento de orientação de estudos, então é para o aluno mesmo conseguir ter essa autonomia, essa individualidade. Mas, é claro, cabe também ao professor orientar aonde entra, e tudo isso a gente vai estar sempre fazendo orientações, e também já tem as orientações técnicas que foram para ajudar a mostrar onde entra, como faz e tudo mais. E nesse sentido que o Fábio disse, é isso, ele tem essa aula inteira para fazer, às vezes não deu tempo, quer acabar em casa, eles conseguem ter acesso a isso, e é importante dizer também para os alunos do ensino médio do tempo parcial, que como eles não têm orientação de estudos na matriz, eles vão ter acesso a isso. Claro que eles não vão ter um tempo dedicado na matriz, porque isso para anos finais e ensino médio é planejado para acontecer dentro do tempo de orientação de estudos, mas eles têm acesso para que eles possam fazer isso no contraturno, às vezes no próprio laboratório da escola, em casa, onde eles conseguirem fazer. É interessante que mesmo eles não conseguindo fazer todas as aulas, eles consigam fazer algumas, porque é um momento de estudo para eles e de conteúdos importantes para o desenvolvimento e para a continuidade. E é isso, no final da história são 3 níveis e os alunos têm essa autonomia para escolher, e eles devem se sentir livres, mesmo que seja para explorar o nível mais avançado e ver que não é e voltar. A ideia é justamente que ele mesmo possa ir sentindo como ele está se desenvolvendo. Interessante que a gente estimula esse papel do professor como mediador, né, do processo, né? Então ele não tem esse protagonismo de precisar tomar ações na plataforma, precisar estruturar uma aula, é realmente mediar esse processo, auxiliar o estudante, mas sem esse compromisso, entre aspas, de protagonismo, que geralmente é o que acontece nas aulas mais regulares, né? Então aqui estimular realmente esse papel de mediação mesmo, né? Exatamente. Até porque o professor de orientação de estudos, ele vai estar dando tanto orientação de estudos de matemática como de português. Então, para não fazer o professor de matemática ter que olhar para português e vice-versa, a gente centralizou isso de maneira que a gente dá
tudo que é necessário para que essa aula aconteça e o professor consiga estar mais num papel de orientação do que dando a aula em si, justamente por serem dois componentes, dois componentes dentro de um, né, pode-se dizer. Maravilha. Eventualmente, né, São Paulo passando por situações de falta de luz, essas coisas pode, né, falta de internet, né, eventualmente o professor aí vai precisar aí trabalhar outro conteúdo, né, ter sempre uma atividade pronta para poder auxiliar os estudantes, né? Mas nas condições normais, né, na CNTP, né, o professor vai conseguir mediar a atuação do estudante aí na plataforma. Essa vai ser a atuação dele, vai ser um mediador de saberes nesta aula em si. Carol, tem uma pergunta para você aqui, para a gente fechar essa parte sua aqui. As plataformas Matific e Khan, não sei se é você, o Júlio, vocês dois, né? As plataformas Matific e Khan devem ser utilizadas nas aulas de orientação de estudos? E aí uma segunda, acho que você respondeu, mas vale a pena ressaltar, né? Como fica na escola PEI e na regular? Isso. As plataformas devem ser usadas no ano de orientação de estudos, né? A gente recomenda que seja usado justamente porque a gente fez todo esse planejamento para que caiba e tudo mais, então a gente acredita que tudo foi muito bem pensado e que todos os estudantes e os professores vão ganhar muito caso eles usem. Aí tem essa separação, né? Em tarefas, é tanto anos finais como médio. É a mesma plataforma em língua portuguesa o tempo todo. Na matemática, a gente vai ter essa diferença. Então, nos anos finais é Matific e no ensino médio é a Khan. E aí foi pensado, quando a gente entrar, quem já olhou a orientação técnica ou quem ainda for olhar, vai ver que tá separado, cada ano vai ter o seu, então a estrutura é a mesma, mas quando o aluno entra com o seu login, ele já vai ter acesso ao ano dele, ou tem o link certinho, lá no caso da Khan, que ele entra no ano correspondente. Então, a gente orienta que seja assim usado nesse momento. A segunda pergunta, desculpa. Deixa eu fazer uma adenda essa pergunta, Claro. porque eu acho que ela pode ser capciosa, esse entendimento, né? No seguinte sentido. A gente comentou que durante as aulas regulares de matemática, no ensino fundamental, nos finais, a gente tem uma aula dedicada ao uso da Matific. No ensino médio, temos uma aula dedicada ao uso da Khan. Isso se mantém. O que a gente está trazendo aqui é que são 2 momentos de uso destas plataformas, né? Perdão. Um momento na aula regular, aderente ao currículo paulista, aderente ao escopo sequência, aderente àquilo que está sendo trabalhado no dia a dia, semana a semana com os estudantes, e um outro momento de orientação de estudos, que também é de uso da plataforma, mas agora com temas focados, tá? Então, acho que só para não gerar nenhuma confusão, tem os 2 usos, né? O mesmo para o Tarefas. O Tarefas entra nesse lugar de ser realizado dia após dia, conforme os professores vão publicando, os alunos vão realizando as tarefas de casa, e especificamente para orientação de estudos em língua portuguesa, você tem um ambiente exatamente para isso, para o aluno realizar na aula de orientação de estudos, tá? Então, acho que só fazer esse adendo é importante, para a gente não sair daqui falando, poxa, mas a Matific não era não escopo sequência, a Khan também? Sim, são as 2 coisas. Acho que isso é importante pontuar, e as orientações todas estão sendo feitas também nesse sentido, tá bom? Maravilha, né? A orientação de estudo como estão nas PEIs, né? Perfeito. Exatamente. E o Tarefas é isso, é a mesma plataforma que nem o Júlio disse, mas ela é usada de maneira diferente. Então, hoje o que a gente tem das 2 atividades sendo mandadas